Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Matemática 1 dessa primeira semana do mês de novembro. Espero que todos estejam com o caderno em mãos, também estejam com o módulo 4 em mãos, onde hoje nós estaremos estudando o fluxograma e vocês resolverão os exercícios do módulo 4 das páginas 141 e 142, certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar o fluxograma, tá bom? O fluxograma, ele é um tipo de diagrama, certo? Que visa a representação esquemática de um algoritmo, tá bom? Então, o fluxograma é um tipo de diagrama em que a finalidade dele é representar de forma esquematizada um algoritmo. E um algoritmo é um passo a passo, né, de regras para se solucionar um determinado problema, tá bom? Então, um algoritmo, ele descreve o passo a passo para se chegar em uma solução. Como, por exemplo, nós temos o algoritmo que diz o seguinte: primeiro, pegar a escova; segundo, colocar creme dental na escova; terceiro, escovar os dentes; quarto, abrir a torneira; 5, enxaguar a boca; 6, lavar a escova; 7, fechar a torneira e 8, guardar a escova. Nós podemos ver que esse algoritmo, ele mostra como se escova os dentes, tá bom? Através desse algoritmo, nós podemos fazer um fluxograma, tá bom? Como nós podemos ver aí, ó, o fluxograma mostra o início. A primeira coisa a ser feita é pegar a escova, depois colocar creme dental na escova, depois escovar os dentes, abrir a torneira, enxaguar a boca, lavar a escova, fechar a torneira, guardar a escova e fim. Vejam que primeiro nós temos o algoritmo e em seguida a gente fez a representação através de um fluxograma das informações desse algoritmo, onde mostra como que se escova os dentes, não é isso? Também temos outros tipos de fluxograma, tá bom? Em alguns casos, uma etapa depende da outra, certo? Como nós vamos ver no seguinte. Vejam, início, aí em seguida, a lâmpada está funcionando? Se sim, é o fim. Se não, a lâmpada está plugada? Se sim, você vai verificar se tem energia. Se tiver, troca a lâmpada, porque ela está queimada. Se a lâmpada estiver funcionando, não estiver funcionando, vai se verificar se a lâmpada está plugada. Se não, plugar a lâmpada. Aí vai verificar se a lâmpada está funcionando, né? Então vejam, o fluxograma, o primeiro fluxograma, ele é mais simples. Esse segundo fluxograma, a gente pode ver que uma etapa depende da resposta da outra, se sim ou se não, né? Alguns também são preenchidos com verdadeiro ou falso, certo? Vejam que cada losango ele representa um ponto de decisão, tá bom? Então, com base nessas informações, vocês irão resolver a atividade da semana, em que a primeira questão lá da página 141 pede para que em seu caderno escrevam um algoritmo com algumas atividades que você executa todos os dias, como tomar banho ou almoçar. Depois, represente-o por meio de um fluxograma. A questão de número 1 ela é uma questão pessoal, onde vocês vão escolher uma atividade que vocês realizam diariamente e vão escrever o algoritmo e depois representar através de um fluxograma. Na questão 2, da página 141, pede para você completar o fluxograma que representa as etapas para verificar se o número é par ou ímpar. Então, no início, escolha o número, depois, o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8? Se sim, o número é, se não, o número é fim. Vocês vão preencher com par ou ímpar. Ainda na página 141, nós temos a questão 3.
A terceira questão diz que é comum as empresas usarem um diagrama para representar sua estrutura hierárquica. É o que chamamos de organograma. Cada retângulo representa um cargo dessa empresa e a direção da seta indica a ordem de hierarquia. No organograma abaixo, por exemplo, o vice-diretor é subordinado ao diretor. O mesmo acontece com os gerentes em relação ao vice-diretor. O item A diz: de acordo com o organograma acima, os operadores são subordinados a quais cargos? E os coordenadores? Vejam que quem está abaixo é subordinado a quem está mais acima, né? Como podemos ver nesse fluxograma. Na B, qual é o cargo com maior autoridade administrativa nessa empresa? E o cargo com menor autoridade? Essas são as questões da página 141. Lá na página 142, a nossa atividade ela continua com mais duas questões, as questões de número 4 e número 5. A questão de número 4 diz: já estudamos que o quadrilátero é um polígono com 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Complete o fluxograma que apresenta as etapas para classificar um quadrilátero em trapézio, losango, retângulo ou quadrado. Temos aí alguns tipos de quadrilátero que nós sabemos que são polígonos que possuem 4 lados, 4 ângulos internos e 4 vértices. Então vamos lá. Início, você vai escolher o quadrilátero. Tem pares de lados paralelo? Se não, não é paralelogramo. Se sim, tem 2 pares de lados paralelos? Se não, aí você vai dizer que forma é. Se sim, você vai responder: tem 4 ângulos internos retos? Se não, você vai dizer que figura é. Se sim, tem os 4 lados com a mesma medida? Se não, você vai dizer que figura é. Se sim, você vai dizer que quadrilátero está se referindo. E o fim? É uma questão bem simples. Basta vocês analisarem as características dos quadriláteros que estão sendo abordados na questão, tá bom? Já a questão de número 5 pede para se juntar a um colega e construir um fluxograma para classificar um triângulo em escaleno, isósceles ou equilátero. Só lembrando que o triângulo equilátero é aquele que possui todos os lados do mesmo tamanho, que tem a mesma medida. O triângulo isósceles é aquele que tem pelo menos 2 lados com medidas iguais. E o triângulo escaleno é aquele que tem os 3 lados com medidas diferentes, ou seja, os 3 lados possuem tamanhos diferentes, tá bem? Essas são as características desses triângulos. Como nós não estamos em período de aulas presenciais, vocês irão construir sozinho esse fluxograma, tá bom? Vejam o melhor tipo para se fazer, tá bom? Depois eu vou querer consultar individualmente. Para isso é necessário que vocês postem as fotos das atividades em anexo lá no Classroom, né? Que eu estarei verificando as respostas de cada um de vocês de forma individual e ver o que cada um acertou nesse fluxograma, tá bom? Não vamos nos esquecer que amanhã nós também temos o nosso plantão de tira dúvidas, que acontece toda quinta-feira, a partir das 13 horas, através do Google Meet. A participação de todos é de extrema importância para garantir a frequência e também para a interação e para o momento de socializar as principais dúvidas existentes em relação ao conteúdo trabalhado nas últimas aulas, tá bom? Além disso, na próxima aula, nós estaremos vendo o conteúdo de gráficos e tabelas, onde vamos estudar os principais tipos de gráficos, onde a gente vai interpretar as informações contidas nas tabelas e nos gráficos de forma bem simples. E assim, a gente vai trabalhar também a coleta de informação de dados para a construção tanto de gráficos como de tabelas, tá bom? Depois vamos ver algumas medidas estatísticas, como média aritmética e média ponderada.
ainda no módulo 4. E por fim, temos uma parte de probabilidade básica, certo? Pessoal, essa foi a nossa aula. Que todos tenham uma excelente tarde, bons estudos. As dúvidas sejam socializadas amanhã no nosso plantão. Aqui fica o meu muito obrigado e até amanhã.